Vamos ao nosso texto de hoje. Nosso texto de hoje é o Evangelho de Marcos, capítulo 3. Nós leremos do versículo 13 até o versículo 35, até o final do capítulo 3, ok? Diz assim a palavra do Senhor. Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está com Belzebu, pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. Então Jesus o chamou e lhes falou por parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens, sem que antes o amarre. Só então poderá roubar na casa dele. Eu asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhe serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, é culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo: ele está com um espírito imundo. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficando ao lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor, e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pela oportunidade de ouvirmos a sua voz. Que teu Santo Espírito fale conosco e que sejamos levados até o Senhor, por direção do seu Santo Espírito e da revelação da sua santa palavra. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, nós estamos vivendo um período e nós estamos nos adaptando a uma realidade nova como sociedade. A verdade é que estamos tão apavorados com tantas coisas que estão acontecendo, coisas que nós vemos pela TV, coisas que nós vemos pela internet, coisas que chegam no nosso celular. É o tempo todo um monte de novas informações e nós estamos ainda descobrindo como nós vamos nos adaptar e como nós vamos viver, como nós vamos tocar a nossa vida, o tempo que ainda temos. Daqui para frente nós precisamos remodelar, reaprender um montão de coisas. Coisas simples, coisas que nós já sabíamos que deveríamos fazer e não fazíamos. Precauções que deveríamos tomar e não tomávamos. Coisas que foram ensinadas para nós desde criancinha, bem pequenininha. E agora nós estamos tendo que lidar com o que a sociedade está chamando de um novo normal. O novo normal envolve pouco contato, o novo normal envolve máscara, o novo normal envolve avisos de proteção, o novo normal exige que você se adapte com todos os cuidados possíveis e necessários
para que você não sofra as consequências da contaminação de um vírus, de uma doença, de uma enfermidade que pode trazer o maior mal que uma pessoa pode sofrer na vida, que é a morte, morrer. Então nós estamos aprendendo a viver esse novo normal. E hoje nós vamos falar sobre isso. O título da nossa mensagem de hoje é Vivendo um Novo Normal. Vivendo um Novo Normal. O texto que nós lemos, texto extenso, ele conta para nós 3 situações, 3 momentos da vida de Jesus, da história de Jesus, a jornada de Jesus com os seus discípulos, o desenvolvimento do seu ministério no Evangelho de Marcos. O primeiro momento conta Jesus chegando de um momento de oração. O Evangelho de Lucas é quem vai revelar isso pra gente, né? Que Jesus passou a noite inteira orando, que Jesus volta do seu momento de oração e Jesus vai chamar, dentre os seus muitos discípulos, que Jesus vai chamar 12 apóstolos. E aí Jesus chama esses 12 apóstolos. Logo depois disso, Jesus volta para casa e lá na casa Jesus está numa situação nova com os seus discípulos e seus apóstolos, uma situação bem constrangedora, difícil, e nesse momento Jesus é acusado pelos mestres da lei, pelos líderes religiosos lá de Jerusalém. Lembrando que Jesus está vivendo um momento novo aqui no seu ministério, onde líderes e pessoas de todas as cidades circunvizinhas a Cafarnaum e longe de Cafarnaum também, lá da região de Jerusalém também, pessoas, aqui nós precisamos entender que são judeus e não judeus também, seguindo Jesus, indo até Jesus, ouvindo de Jesus, e neste momento Jesus recebe uma acusação muito séria. Jesus é acusado pelos fariseus, pelos líderes religiosos, de estar agindo em nome de Belzebu, ok? E o terceiro momento que nós lemos aqui é depois que Jesus responde com parábolas para esses líderes, explicando o que realmente está acontecendo ali e do risco que eles estão correndo por causa do posicionamento deles. Jesus é alertado de que seus irmãos e irmãs e sua mãe estavam do lado de fora da casa, porque a casa estava muito cheia, estavam procurando por ele, estavam chamando por ele. E aí Jesus dá uma resposta que para nós é uma resposta grossa, né? Uma resposta meio que atravessada. Parece que Jesus está recusando aquela sua família, seus parentes, e dizendo que a família deles são aqueles que estão ali ao redor. Então, eu quero olhar esses 3 textos e encontrar dentro desse novo normal da vida com Jesus, do que Jesus oferece para nós, para você, para mim, para todos nós, o que nós podemos e devemos fazer ou ser, já que Cristo tem tudo a ver com esse novo normal. Lembrando que, no contexto do Evangelho de Marcos, o Evangelho da ação, esse Jesus que não para, esse Jesus que não toma tempo nem para tomar fôlego, e já começa uma nova ação, uma nova atitude, um outro lugar, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, em alguns momentos, a gente acaba perdendo determinados detalhes, porque o Evangelho de Marcos, como eu já disse, para a maioria dos textos, ele não é um evangelho detalhista, ok? Então, nós vamos recorrer a alguns outros textos, hoje principalmente o Evangelho de Lucas e Mateus também, para poder compreender um pouquinho melhor o que está acontecendo aqui nessas 3 passagens, ok? Evangelho de Marcos, capítulo número 3, nós lemos do versículo 13 até o versículo 35. O título de hoje é Vivendo o Novo Normal. E para viver o novo normal, nós precisamos tomar algumas atitudes para que Jesus veja que nós realmente somos pessoas normais de acordo com o que Ele quer, anormais de acordo com o que o mundo pensa. Essas atitudes têm a ver com quem nós somos e não com o que fazemos. E para entender quem somos, nós vamos aprender hoje 3 verdades acerca do que é viver um novo normal com Jesus. Vamos lá? Primeira verdade do novo normal. Ela encontra-se no versículo 13, um pedacinho no versículo 13 e um pedacinho no versículo 14 também. Versículo 13 de Marcos 3 diz assim: Jesus subiu para um monte e chamou para si aqueles que ele quis, os quais vieram para
junto dele. E depois no versículo 14 vai dizer que ele escolheu 12, designando os apóstolos para que estivessem com ele, que vivessem com ele, que andassem com ele. Então a primeira verdade do novo normal é que o novo normal é estar junto com Jesus, é estar com Jesus, viver com Jesus, unidos com Jesus Cristo. Interessante porque nós muitas vezes medimos essa vida que nós chamamos de uma vida normal com Jesus, de fazer as coisas para Jesus. Mas Jesus não nos chama para fazer prioritariamente. Jesus nos chama para estar com Ele, para andar com Ele, para sermos um com Ele, como Ele é um com o Pai. Então nós precisamos entender, quando Jesus chama os 12 apóstolos, Jesus não está chamando os 12 apóstolos para ser funcionários dele. Jesus está chamando os apóstolos para que eles estejam juntos a ele. Consegue compreender essa diferença? Consegue compreender o que Cristo quer para você, o que Cristo quer para mim também? Nós chamamos Jesus, a Bíblia o chama assim, de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quer dizer que Jesus está junto conosco. A pergunta é: nós estamos juntos com Jesus? Ou nós somos aqueles que priorizam fazer as coisas, realizar as tarefas, desenvolver as funções, ao invés de simplesmente estar com Jesus? Nesse tempo todo de quarentena, nesse tempo todo de isolamento, quanto você conseguiu aumentar o seu tempo com Jesus? Quanto tempo você passa conversando com Jesus no seu dia? Eu não estou dizendo que você e eu devemos só ter um tempo isolado para ter um tempo com Jesus, mas a ideia é de que nós temos que ter a consciência de que estamos com Jesus, que pertencemos a Ele e andamos com Ele o tempo todo. É por isso que a nossa oração é sem cessar. É por isso que nós somos um com Ele. É por isso que nós somos um corpo só, porque nós pertencemos ao Senhor Jesus. Então essa ideia de Jesus chamar para estar com Ele é mais do que façam o que eu estou dizendo. É simplesmente, ou estou mandando, mas prioritariamente, ou primeiramente, Jesus quer que nós andemos com Ele. Jesus quer que você ande com Ele. Jesus quer andar conosco. Ele quer ver a vida dele em nossa vida, nos nossos passos. Eu vejo quantas coisas nós gastamos e investimos no nosso tempo, como nós planejamos as nossas ações, os nossos esforços e quanto tempo a gente dedica realmente, ou quanto nós temos a consciência de que estamos com Jesus enquanto fazemos o que fazemos e somos o que somos. O novo normal é estar com Jesus, andar com Jesus. E é legal esse texto, o chamamento de Jesus aos 12 apóstolos, porque Jesus coloca uma ordem aí de como as coisas precisam acontecer, o que Jesus espera desses apóstolos, que é o mesmo que Jesus espera de cada um de nós. Não para sermos apóstolos, ok? Já vou falar um pouquinho sobre isso. Mas do relacionamento que precisamos ter com Jesus. Porque olha só, a sequência ou a ordem das ações que Jesus coloca para esses apóstolos, e eu quero lembrá-las aqui para nós também, primeiro, eles precisam estar com Jesus. Depois disso, eles vão pregar a palavra, eles vão ser enviados e vão anunciar o evangelho, vão pregar a palavra, as boas notícias de salvação para todos os povos, em todo o mundo. E depois, com a autoridade que Jesus dá a eles vão expulsar demônios. Eles vão ter a autoridade de Jesus para expulsar demônios, poder sobre os inimigos espirituais. Olha só que coisa linda acontece aqui. Estar com Jesus, pregar a palavra, autoridade sobre os demônios. Essas ações, elas são conjuntas, mas elas têm uma sequência, uma ordem pela qual ela precisa acontecer. Porque uma pessoa não adianta pregar a palavra se a pessoa não está com Jesus. Consegue compreender? Uma pessoa não pode se apresentar e querer
anunciar, proclamar as boas notícias, as boas novas, se ela não é detentora de um relacionamento, de uma vida pessoal íntima com Deus, se ela não está com Jesus. É a mesma coisa eu querer apresentar uma pessoa para vocês, uma pessoa que eu não conheço, ou alguém tentar expulsar demônios, ter autoridade sobre os demônios, mas a pessoa não tem comunhão com Jesus. Eu vejo aí que um dos traumas, uma das grandes assombrações a muitos cristãos é o medo dos demônios. Tem cristão que tem medo de enfrentar uma pessoa que está endemoniada no sentido de um combate espiritual, né, para libertar essa pessoa, porque acha que o demônio vai vir nela, ou porque o demônio pode falar mal da vida dela. Enfim, as coisas são bem difíceis, mas nós precisamos entender, porque se estamos com Jesus, nós temos autoridade sobre os demônios. A palavra de Deus, a carta de Tiago, capítulo 4, versículo 7, Tiago diz assim: submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Até nesse texto de Tiago, capítulo 4, versículo 7, tem uma sequência que é óbvia, ela tem que acontecer para que as consequências do versículo, né, o restante do versículo se cumpra. As pessoas querem que o diabo fuja da gente, mas de nós queremos que o diabo ou os demônios fujam de nós, mas nós muitas vezes não queremos nos submeter a Deus. A submissão a Deus é um princípio, nós precisamos ser submissos ao Senhor. Precisamos tê-lo como nossa autoridade. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Esse novo normal inclui que eu pertenço a Jesus e que eu me submeto a Ele. Eu sou um com Ele. Então eu tenho autoridade para pregar a palavra. O que eu estou fazendo aqui só é possível porque eu ando com Jesus. E isso não é algo que eu falo com orgulho no sentido de tentar me vangloriar, não. Eu falo com muita alegria no coração porque é um grande privilégio. Eu já vivi uma vida sem Jesus. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou grato ao Senhor porque Ele literalmente me resgatou do império das trevas e me transportou para o reino de seu Filho amado. É exatamente o que acontece aqui. Porque agora eu pertenço a Jesus. Se você pertence a Jesus, você precisa ser alegre com isso, é um privilégio para você. E toda oportunidade que você tiver de proclamar a palavra de Deus, você precisa sim fazê-lo. E expulsar os demônios, não tenha medo. Agora, se você não pertence a Jesus, se você não pertence ao Senhor, se você não tem intimidade com Deus, não tente ter um enfrentamento com demônios. Tem um texto bem interessante, eu quero lê-lo para vocês. O texto diz assim: alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva. 7 homens, 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? Então, o endemoniado saltou sobre eles, os dominou, espancando-os com tamanha violência que fugiram da casa. 7 homens fugiram da casa quase nus. Um homem endemoniado. 7 homens que estavam tentando expulsar o demônio, sem a autoridade, sem a vida, com Jesus. É repreendido pelo próprio endemoniado. O endemoniado diz: olha, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vocês eu não sei quem são, vocês não têm autoridade nenhuma. E eles são espancados, eles levam uma surra e fogem da casa. Isso por quê? Porque eles não tinham comunhão com Jesus, eles não tinham união com Jesus, eles não pertenciam a Jesus. Por isso não tinham o poder que é necessário para um enfrentamento espiritual. O poder que você e eu temos, porque pertencemos ao Senhor. O Espírito Santo do Senhor habita em nós. Então nós temos todo o poder e toda a autoridade para esse tipo de enfrentamento.
Tenha certeza disso, tenha consciência disso. Agora, se você não pertence a Jesus, se você não tem comunhão com o Senhor, cuidado, muito cuidado. E Lucas, ele vai dizer pra gente que Jesus passou a noite inteira orando antes de chamar esses homens para estar com ele, para pregar o evangelho e para ter autoridade sobre os espíritos imundos. Jesus, segundo Lucas, capítulo número 6, versículos 12 e 13, Jesus passou a noite inteira orando. Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, antes de tomar grandes decisões, antes de chamar pessoas para andar com Ele, para pertencer a Ele, para ser um com Ele, Ele orou. E muitas vezes você e eu tomamos decisões seríssimas na nossa vida sem orar, sem ter comunhão com o Senhor. Lucas diz que Jesus passou a noite inteira orando. E nós muitas vezes oramos por 5, 6 minutos. Achamos que é uma oração muito longa. A pessoa que está orando é chata, né? Ora pra caramba. Coisa estranha isso, né? Precisamos tomar muito cuidado com isso, ok? E quando Jesus chama esses homens para serem seus apóstolos, nós precisamos entender que apóstolos são estes 12 aqui a quem Jesus chama. Hoje, nós, cristãos, cristãos protestantes, entendemos que os 12 apóstolos foram os únicos apóstolos chamados por Jesus. Tem o apóstolo Paulo, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Mas existem critérios para que as pessoas sejam por nós chamadas ou denominadas apóstolos, ok? Critério simples, tudo bem? Primeiro, para uma pessoa ser apóstolo, ela precisa ser chamada pelo próprio Senhor Jesus Cristo para ser apóstolo, para desenvolver o apostolado. Essa é a primeira regrinha. Outra, essa pessoa precisa receber de Jesus poder e autoridade para realizar sinais, prodígios e maravilhas. Opa, conheço um monte de apóstolo que diz que aconteceu isso mesmo, né? Tudo bem, vamos lá. Tem mais 2 princípios, pelo menos. Um é, esses apóstolos têm que ter sido empoderados por Jesus para lançar o fundamento ou os fundamentos da igreja cristã protestante, ou da igreja cristã. Então você tem os escritos do Novo Testamento, os fundamentos dos apóstolos, no qual a igreja nasceu e cresceu. Os textos que nós temos, que estamos estudando hoje, por exemplo. E óbvio, e mais importante do que todas as outras, esses homens, esses apóstolos, eles precisavam ter sido chamados por Jesus, mas não só isso, eles precisavam ter encontrado o Cristo ressurreto. Jesus de Nazaré, morto, ressuscitou ao 3º dia e teve um encontro com estes homens. Esses homens são os únicos que podem ser chamados apóstolos. No chamamento de Paulo, a gente sabe que Saulo, isso está lá em Atos capítulo 9, Saulo era um perseguidor da igreja, Saulo de Tarso, e ele estava perseguindo a igreja quando teve a aparição de Cristo Jesus. Mas não só isso, o próprio apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo número 15, que o próprio Cristo, depois de aparecer para todos os outros apóstolos, também apareceu para ele e o chamou ao apostolado. Inclusive lá em 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo ele nem gosta, nem quer ser chamado de apóstolo. Por quê? Porque ele era perseguidor da igreja. Mas Deus o chamou. O que quer dizer que você e eu, independente de quem somos e o que fazemos, precisamos entender. Deus nos chama. E quando Deus nos chama, Ele nos capacita para ser aquilo que Ele quer que nós sejamos. Só que apóstolos não temos mais. Não temos mais. Algumas pessoas aí, e eu vou dizer para vocês, ficam se chamando ou se autodenominando apóstolos, estes apóstolos aqui,
se comparando a esses, que não deviam ser chamados nem de irmãos. Uma pessoa pode, por exemplo, fazer uma viagem para o exterior, levando dinheiro escondido na Bíblia. Uma Bíblia cavada com dinheiro dentro, para não declarar a entrada desse dinheiro no país. E se autodenominar apóstolo. E depois dizer que é um apóstolo da prisão. Olha, os apóstolos que eu conheço foram para a prisão por amor a Cristo. Não por amor ao dinheiro. E depois chamar pai apóstolo. Consegue entender um negócio desse? Presta bem atenção, irmãos. Existem pessoas aí que nós nunca vamos ouvir falar do ministério, do que elas fizeram, do que elas realizaram. Pessoas que estão em cidades abandonadas. Pessoas que estão em pequenos vilarejos. Pessoas que estão em aldeias, em comunidades ribeirinhas. Pessoas que estão indo a lugares que Jesus ainda não foi. Essas pessoas têm mais direito de se chamarem ou se identificarem com o dom do apostolado, né? Com o chamamento apostólico, não nessas características aqui, desses 13 apóstolos, porque Paulo vem e completa esse grupo. O número 12 era uma referência às 12 tribos de Israel. Então, você não pode ampliar isso. Foi uma coisa para aquela época, para aquele tempo. Nós temos pessoas aí como o pastor Ricardo, amigo nosso, já veio na nossa igreja. Hoje está lá no Vale do Jequitinhonha, ficou, não sei, 3, 4 anos esquecido lá no extremo oeste do Amazonas, lá em Japurá, fronteira com a Colômbia. Um homem que sofreu por amor a Cristo. Quantas pessoas nós conhecemos assim? Tem um caráter muito mais louvável. Pessoas que teriam direito de reivindicar, ser chamadas como apóstolos, digamos assim, e não fazem. Por quê? Porque são humildes. Então, toma muito cuidado, viu, gente? A gente fica ouvindo determinados homens aí, ou buscando títulos que não tem nada a ver com o que a palavra de Deus diz. Mas esse novo normal, ele tem uma segunda verdade para nós. A segunda verdade do novo normal encontra-se no versículo 22 de Marcos, capítulo número 3, que é quando Jesus agora é interrogado pelos mestres da lei. E eles, versículo 22, diz assim, olha a acusação dos mestres da lei. Os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está com Beelzebu, príncipe dos demônios. É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Aqui nós temos que fazer uma leitura de um outro texto. Nós temos que ir até o texto de Mateus, capítulo número 12, só para a gente entender um pouquinho o que está acontecendo aqui. Porque essa resposta dos mestres da lei que vieram lá de Jerusalém, essa acusação é uma acusação seríssima. Eles querem matar Jesus. Só que Jesus está ganhando tanta popularidade, Jesus está tão bem conceituado no meio de todas as pessoas, que além de todas as pessoas de diversas regiões virem até Jesus, para ouvir Jesus, para serem curadas, as pessoas começam a perceber Jesus, elas estão conversando sobre Jesus, estão espalhando as notícias sobre Jesus de Nazaré. E aí, olha só o que Mateus nos diz. É o mesmo contexto, a mesma passagem, só que agora narrada por outra pessoa. Mateus, um dos 12, um dos que foi chamado. Mateus capítulo 12, versículos de 22 a 24, diz assim: então levaram-lhe um endemoniado, que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Então esse homem que foi levado até Jesus, exatamente nessa mesma circunstância, é o mesmo momento, só que Marcos não narra isso daqui. Diz que tinha um homem endemoniado, que ele era mudo e cego, mas Jesus fez esse demônio sair
E o homem voltou a falar e ver. E aí olha o que diz o versículo 23. Todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? Não será este o filho de Davi? Este título, filho de Davi, é um título para o Messias, para o ungido, para o Salvador de Israel, para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que haveria de vir, o Messias esperado, o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo. E Jesus já havia dito que ele era o Filho do Homem e havia falado para as pessoas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder e autoridade para perdoar os pecados. E aí Jesus diz ao paralítico: eu te digo, levante-se, pegue tua maca e vá para casa. Estudamos esse texto aqui, Evangelho de Marcos. Jesus está sendo reconhecido por aqueles que estão vendo ele ali como o filho de Davi. E aí os líderes religiosos, com ciúme, com inveja, com medo de perderem o seu público, o seu povo, agora tem uma nova pessoa que vai roubar, que vai chamar a atenção e que vai levar todos os discípulos deles. Eles fazem uma acusação direta contra Jesus. Eles dizem: é por Belzebu. Belzebu é a junção de duas palavras, de Baal. Baal tem essa contração e vira Bel, né? Ou Bel. E Zebu, Deus, quer dizer, Zebu quer dizer moscas. Então é Deus das moscas. É pelo maioral dos demônios, é pelo demônio dos demônios, é por Belzebu, o Deus das moscas, que ele expulsa esses demônios. Era normal naquela época a ideia da feitiçaria para combater feitiçaria. Demônios maiores contra demônios menores. É mais ou menos o que a gente encontra hoje de magia branca e magia negra. Querido, presta bem atenção numa coisa. Não existe magia branca e magia negra. Não existe demônio que briga contra demônio. Ou você está nas mãos do Senhor, ou você está nas mãos dos demônios. Não existe meio termo, não existe muro, não existe. Não existe fazer um trabalho para um espírito maior, quebrar o trabalho que foi feito em um terreiro mais fraco, ou por espíritos mais fracos ou menores. Tudo isso é trabalho de Satanás para escravizar você. Tudo isso é trabalho dos demônios para manter você longe de Deus. Preste bem atenção nisso. Jesus está sendo acusado de ser um possesso por um espírito imundo, pelo maior dos maiores espíritos imundos, para poder subjugar outros espíritos imundos. Tem noção do tamanho da acusação? E aí Jesus faz o quê? Jesus começa a contar parábolas. Jesus começa a ensinar o que está acontecendo, o que ele está fazendo ali através de parábolas. E é interessante porque a gente vê que a família de Jesus começa a ficar desesperada, né? E eu gosto de ler esse texto. A minha interpretação para essa abordagem da família de Jesus é que, chamando Jesus de louco, insano, que ele não sabe o que está fazendo, é porque naquela época a única maneira de uma pessoa que trabalhava com espíritos imundos dela ser absolvida, na verdade, é se fosse comprovado que ela estava fora de si, que ela estava louca, que ela estava delirando, que o que ela estava dizendo não era dela mesma. Então, uma pessoa que não conseguia nem comer, que era exatamente a situação de Jesus aqui, podia estar delirando, tá falando besteira porque está com fome, tá? A expressão da minha época seria viajando na maionese. Mas olha só que interessante, Jesus pega e fala assim: como assim? Do que vocês estão falando? E aí Jesus vai contar para eles a parábola que eu gosto de chamar da parábola do valente. Mas Jesus começa dizendo assim: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, ele não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si,
também não vai subsistir. Se Satanás estiver lutando contra ele mesmo, também não vai subsistir. E aí ele pega e diz algo interessante. Ele fala assim: de fato, ninguém, absolutamente ninguém, pode entrar na casa do homem forte e levar de si seus bens, a não ser que sem antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Eu asseguro que todos os pecados e blasfêmias, aí depois Jesus vai dar uma pancada que a gente vai falar sobre isso. O que Jesus está dizendo é o seguinte: Jesus está dizendo que, através dessa parábola aqui, que o homem forte é Satanás. Que o homem valente aqui é Satanás. E que só existe uma maneira de roubar Satanás. Só existe uma maneira de vencer o homem valente, o forte. Jesus de Nazaré, Rei dos reis e Senhor dos senhores. É Ele que é muito mais forte do que o homem forte. Então, quando ele diz amarrar o homem forte e roubar a sua casa, não é que vai arrancar as coisas de dentro da casa. É que vai roubar a casa toda do homem. Vai tirar o homem forte de dentro da casa e roubar a sua casa. Jesus está falando do endemoniado. Ele é a casa. Quando o homem forte, o valente, é retirado por Jesus, a casa está limpa. Se você continuar lendo o Evangelho de Mateus, capítulo número 12, é exatamente esse mesmo contexto que Jesus vai dizer. Que esse espírito imundo que sai, ele vai embora, vai procurando algum lugar para repousar. Só que se ele não encontrar, ele volta para essa casa vazia. Se ele encontrar essa casa limpa, arrumada e vazia, ele vai, pega outros 7 espíritos piores do que ele e volta para habitar essa casa. O que Jesus Cristo está ensinando para nós aqui, o que você precisa aprender, o que nós precisamos aprender, é que se Jesus te libertou de um espírito imundo, você precisa encher a casa. E como é que você enche a casa? Convide Jesus Cristo para ser seu Senhor e seu Salvador. Jesus quer encher a tua casa, encher o seu coração. Ele quer preencher o vazio que você sente, para que nenhum espírito imundo, absolutamente nenhum espírito imundo, seja ele qual for, tenha o direito de voltar a morar nessa casa. Este homem forte, este homem valente foi derrotado por Jesus. Satanás nunca pôde, não pode, jamais poderá vencer, suportar o poder de Cristo Jesus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Este é o novo normal. Uma vida liberta por Jesus. Jesus, o novo normal é ser liberto por Jesus. O novo normal, essa segunda verdade para nós, é ser liberto por Jesus. Então você precisa viver essa vida de liberdade, essa vida de quem não pertence mais ao reino das trevas, não pertence mais a Satanás. Você pertence agora a Jesus, a sua casa está cheia, teu coração está preenchido. Aquele vazio que existia não existe mais. Aquela tristeza se foi. Aquela amargura, aquele rancor, acabou. Aquele sentimento, aquele desejo de morte, aquela sensação de opressão, aqueles vultos, aquela voz, aquela mão que me sufocava na madrugada, não acontece mais. Por quê? Porque eu e minha casa servimos ao Senhor. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4. Nós pertencemos ao Senhor. Você precisa se acostumar e viver esse novo normal. É assim que Jesus Cristo quer que nós vivamos, com Ele, para Ele. E a repreensão de Jesus aqui, vou fazer mais uma observação aqui para nós, dentro dessa segunda verdade. A segunda observação aqui tem a ver com esse pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Vou fazer uma observação aqui para vocês aqui. Vamos dar uma olhadinha rápida sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Muitas pessoas fazem suas interpretações sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? Porque tem medo de, acreditem, de perder a salvação, tem medo de brincar, tem medo de fazer alguma piada ou alguma brincadeira que seja algum tipo de ofensa ao Espírito Santo. Só que nós precisamos entender que tudo que nós fazemos
de pecado, de errado, é uma ofensa ao Espírito Santo. É uma ofensa a Deus. É uma ofensa a Jesus de Nazaré, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pecado é errar o alvo, e toda vez que nós erramos o alvo, nós ofendemos o nosso Criador, o nosso Senhor. Só que nós sabemos que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então toda vez que você comete um pecado e você se arrepende, então você tem que saber que isso é uma ação do Espírito Santo do Senhor. Então se é uma ação do Espírito Santo de Deus, logo você não blasfemou contra o Espírito Santo e, portanto, você tem perdão, você tem salvação. Algumas pessoas acreditam que blasfemar contra o Espírito Santo é não aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Por quê? Porque Cristo veio para anunciar a salvação. E é o Espírito Santo quem nos convence disso. É uma operação feita pelo Espírito Santo em nosso coração. Só que o texto, ele se explica. Olha só o que o versículo número 30 do Evangelho de Marcos, capítulo 3, diz. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo: ele está com um espírito imundo. Então, quando Jesus fala que o pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que esse é um pecado para condenação eterna, que não tem perdão nem aqui, nem em lugar nenhum, em hora nenhuma, Jesus está dizendo isso diante de uma acusação. Eles estão dizendo que Jesus está possuído por Belzebu. Então, blasfemar contra o Espírito Santo é dizer que Deus está agindo em nome e em poder de Satanás. Então, quando nós vemos Deus fazer uma coisa, ou se nós virmos Deus fazer uma coisa e dissermos que Deus está operando pelo poder de Satanás, ou em nome de Satanás, isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E segundo Jesus, isso não tem perdão. Por quê? Porque uma pessoa só faz isso se for de maneira intencional, fria e calculada. Ela faz isso para ofender Deus, empoderando Satanás, dizendo que Satanás subjugou, dominou e usa Deus, usa Jesus. Isto é um pecado imperdoável. Nada mais do que isso, o texto se explica. Não adianta querer brigar, discutir com o texto, ok? Então eu não quero gastar muito tempo com isso, quero fazer só uma observação. Porque se você fez uma piada, fez uma brincadeira, uma coisa até de mau gosto, de muito mau gosto, mas você se arrependeu, então fique tranquilo, porque você não blasfemou contra o Espírito Santo. A não ser que você tenha olhado para Deus. A não ser que você olhe para Jesus. E diga que Jesus é um servo de Satanás. Não faça isso. Não faça isso. Segundo Jesus, isso é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Vamos para a nossa terceira e última verdade aqui do novo normal. Tem a ver com o versículo número 35 do Evangelho de Marcos, capítulo 3, diz assim: quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Terceira verdade para nós do novo normal é que o novo normal é ser família de Jesus. O novo normal é ser família de Jesus. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quem faz a vontade de Deus, este se torna automaticamente membro da família de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 9, vai dizer que Deus nos deu o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Por quê? Porque cremos em Cristo Jesus. Olha só que interessante isso. Isso quer dizer que nós somos inseridos num grupo, numa família, que é muito maior do que a nossa família. Família de sangue. Isso quer dizer que você e eu pertencemos a um grupo que é muito maior do que o grupo que nós conseguimos ver. Os nossos irmãos que estão lá na China, na África, no Afeganistão. Os nossos irmãos que estão espalhados no Amazonas, no Rio Grande do Sul, na Argentina. Nós pertencemos a um corpo. O corpo de Cristo é formado por muitos membros. A igreja de Jesus é o corpo de Cristo. E cada um de nós fazemos parte desse corpo, cada um com as nossas funções, dotados com dons do Espírito Santo.
habilidades dadas por Deus para que nós possamos fazer a igreja prosperar no sentido de ampliar e de viver com a paz de Deus que excede todo o entendimento. Eu sei que você está aí temeroso quanto ao novo normal. Como que nós vamos fazer? Como serão as coisas? Não se preocupe, nós cuidaremos uns dos outros. Nós temos um programa na nossa igreja de cuidado, de ligação, de visita, de doação de alimentos, porque nós entendemos que nós somos essa mão estendida de Deus para cuidar dos nossos parentes, dos nossos irmãos, das nossas irmãs, das nossas mães. Quantas mães nós temos porque fazemos parte da família de Deus? A resposta de Jesus para esse chamamento dos seus parentes, irmãos, irmãs, Jesus teve pelo menos 6 irmãos, 4 homens e no mínimo 2 mulheres. Muitos irmãos de carne, mas Jesus olha para eles e fala: não, eu sei que vocês são meus irmãos de carne e sangue, ela é minha mãe, fui gerado no ventre dela, mas eu agora estou com a minha família que é muito maior. E estes irmãos de Jesus aqui, eles só vão começar a valorizar as palavras de Jesus depois da ressurreição. Tiago, um dos irmãos de Jesus, não esse que foi chamado para ser apóstolo, mas um irmão de Jesus, é um dos líderes da igreja de Jerusalém. A palavra de Deus é linda. Ela nos diz assim: e todos que tiverem deixado casas, irmãos e irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Está lá em Mateus capítulo 19, versículo 29. E Lucas 14, 26, Jesus diz assim: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. O que Jesus está dizendo é que nós precisamos amar mais a Ele. E se nós amarmos mais a Ele, nós receberemos uma família muito maior do que a família que nós temos. Mas Ele não está dizendo que a gente precisa deixar de amar nossos parentes, nossos familiares. Mas nós precisamos amar primeiro a Ele. Neste novo normal da vida com Jesus, Deus, é mais importante do que todos os nossos parentes. Mas não quer dizer que eles não são importantes. Por isso nós precisamos honrar pai e mãe, precisamos cuidar, honrar os mais velhos, tratar os mais velhos como se fossem nossos pais, os mais novos como se fossem nossos irmãos. Nós precisamos cuidar uns dos outros, mas lembrar que nós pertencemos a um Deus, a um Pai, nosso Senhor e Salvador. E fazemos parte de uma família grande. Então, se você está aí com medo, sozinho, isolado, não fique assim. Recorra à sua família. Entre em contato conosco. Se você ainda não faz parte da nossa família, mas quer fazer parte da família de Deus, entre em contato conosco. Nós queremos abraçá-lo, abraçá-la, mesmo que seja virtualmente, espiritualmente, por enquanto. Mas nós, sim, fazemos parte da família de Deus. E Deus, Jesus, diz para você: se você fizer a vontade do Pai, então você é irmão, é irmã, é mãe de Jesus. Jesus é o primeiro, é o primogênito de muitos irmãos. Eu espero que Deus tenha falado com você. Eu espero que nesse novo normal, onde você é um com Jesus, você está junto de Jesus. Espero que neste novo normal, onde você é liberto por Jesus. Espero que nesse novo normal, onde você faz parte da família de Jesus, você encontre tudo o que você precisa. Porque em Deus, em Cristo, nós temos tudo o que precisamos. Que Deus abençoe você em nome de Cristo Jesus.